Oi, gente. Vamos voltando. Oi, gente. Vamos voltando. Oi, gente. Então, a live vai ser um pouquinho longa, só um momento, tá? Peraí que a Isabela tá me mandando mensagem. Oi, gente. Então, a live vai ser um pouco longa, que a gente vai falar sobre direito marítimo e depois a gente vai falar sobre o BR do mar. E eu peço para vocês mandarem, se forem perguntas sobre o assunto, mandem quando a gente está falando. Se for perguntas sobre outro assunto, manda na última live, nesse ponto de interrogação aqui. Oi, Caio. A gente falou os rápidos sobre os aditivos, mas você pode deixar para a última parte da live que a gente vai abrir para perguntas. Pronto. Eu queria te Pronto. avisar, mas eu não queria te interromper, sabe? Porque eu Ah, fico naquela, tá. ai, não vou interromper, ela tá falando. E, tipo assim, com 35 segundos, ele não deixa chegar no zero, ele já derruba. Ele Não já tem derruba. problema. Olha só como passou rápido. Muito rápido. Estão escutando a gente? Porque alguém falou que não está ouvindo. Tá todo mundo escutando? Sem áudio. Será que o meu acabou? E agora? Estão me ouvindo? Estão me escutando? Tá me escutando, Maria? Estou te escutando. Acho que acabou minha bateria. Tá. Então, Isabela, o sindicato está fiscalizando, né? O sindicato e as empresas dizem que é correto a gente gozar as férias na folga e o trabalhador marítimo diz que não é correto. E, na verdade, a Justiça do Trabalho diz que isso não é correto. Não é o trabalhador marítimo que diz que é correto, que não é correto, né? É a legislação, é a norma constitucional que fala isso, que não é possível fazer essa renegociação das férias, entendeu? Então, assim, a gente vem buscar, né, esse direito que se conseguirmos, né, e isso vai ser uma coisa benéfica para todos os trabalhadores. Então, Maria, talvez assim, vai ficar é isso o propósito, é tentar buscar direitos que são mitigados para que sejam realmente gozados, né, usufruídos por esses trabalhadores. É dessa forma que a gente vem trabalhando nessa situação das férias e folgas, entendeu? Sim. Vocês estão me ouvindo? Melhor. Tá me ouvindo, Isabela? Eu estou ouvindo. E o pessoal da live, tá me ouvindo? Sim, não. Não sei. Vou pensar. Tá, estão me ouvindo. Tá. E essa questão, você pode buscar esse direito mesmo tendo saído há muito tempo da empresa ou tem uma data limite para buscar esse direito? Bom, a legislação trabalhista, ela é muito específica em relação à prescrição, certo? Existem dois tipos de prescrição na Justiça do Trabalho, que é a bienal e a quinquenal, tá? Aí vou distinguir isso para vocês, porque é uma dúvida corrente, assim, dos trabalhadores. O trabalhador marítimo, ele tem até 2 anos da data que constar da demissão na CTPS, certo?
Não é da data que está do aviso prévio, não é da data que assinou o termo de homologação, é da data realmente de saída que consta em sua CTPS. Por isso que se tem que estar muito ligado nessas informações, porque a data que deve constar de saída da CTPS é justamente a data que ele cumpriu o aviso prévio. Vamos supor que o trabalhador marítimo ele tenha 2 anos de empresa, certo? Ele vai ter direito a 33 dias de aviso prévio, certo? Então, a data dele se ele foi comunicado hoje da sua demissão, ele tem 33 dias de aviso prévio, então a data que deve constar é essa. Então, a prescrição bienal quando, da data que você tem da baixa da sua CTPS, até 2 anos, você pode ingressar com a ação trabalhista. Se você não ingressar durante esses 2 anos, não tem mais condições de pedir nada, certo? Certo. Outra situação é a prescrição quinquenal. Em relação a isso, é o que você pode buscar nessa reclamação dos seus últimos 5 anos do contrato de trabalho. Por exemplo, eu vou te dar 2 situações que acontecem muito. Fui demitida hoje, passei meu aviso prévio, já ingresso com a ação. O que é que eu vou buscar? Da data que como é que é contada essa prescrição quinquenal? Da data que eu protocolei a ação, se conta 5 anos para trás, certo? Então, se eu protocolei assim, quando eu fui demitido da empresa, a minha ação, eu vou conseguir buscar os últimos 5 anos certinhos do meu contrato de trabalho. Mas eu só vim entrar com a reclamação trabalhista 1 ano e meio depois. Então, você já perdeu desses 5 anos 1 ano e meio. Então, você só vai conseguir buscar os últimos 3,5 anos do seu contrato de trabalho. Então, é muito bom ficar ligado nisso. Porque vamos supor que você tenha dobras para poder receber de 2014. Se você for protocolar uma ação hoje, você já perde, certo? Você já não tem como buscar. Vamos supor que em 2015, em janeiro de 2015, a empresa deixou de me pagar alguma coisa, certo? Não, mas quando eu sair da empresa, eu vou buscar. Hoje a gente já está quando? Hoje já é o mês de agosto de 2020. Se eu protocolar hoje a ação, eu só vou conseguir até agosto de 2015. Ou seja, aquilo que aconteceu em janeiro de 2015, eu já não vou conseguir mais buscar, porque já prescreveu, certo? Então, é bom ficar atento a essas datas, porque tem muita gente que tem dificuldade de entender o que é a prescrição bienal e quinquenal, certo? Eu entendi. Bom, acidente de trabalho, Isabela, quais são os mais comuns na nossa área? E acidente de trabalho, né? Enfim, esse tipo de trabalho, todo mundo conhece, sabe o quanto é arriscado, o quanto você tem que ter todo o cuidado, o quanto é preservado a segurança a bordo. Por isso que se tem legislação específica também internacional, que é a sobrevivência, né, do homem ao mar. Enfim, é uma coisa muito específica em relação a acidentes, porque envolve acidentes que tem morte, né? Infelizmente, acontece isso. E a gente sabe que, acredito que eu acho que 2 casos que todo mundo tem conhecimento de acidente a bordo foi um tripulante que desapareceu no mar, estava fazendo um tipo de serviço numa embarcação offshore e desapareceu no mar e ninguém sabe. A outra foi de um oficial de máquinas que sofreu um jato de água, bateu a cabeça e, infelizmente, ali faleceu, né? Então, assim, tem esse caso que é o pior, que é o de falecimento, a situação muito cuidadosa também na parte de amarração, né? Você tem que ter cuidado muito com os cabos, porque ali você pode perder membros, enfim, e não voltar mais a trabalhar, certo? Então, é bem cuidadoso. Depois eu vou chegar no direito, eu estou dizendo mais ou menos os casos que acontecem, né? Existe aquela situação que exerce esforço físico, né? Que principalmente o pessoal que trabalha no convés e na máquina, esforço físico que acaba adquirindo certas doenças que nem sempre é desenvolvida
naquele momento. Ela vem, é futuro, certo? Mas é decorrente da atividade laboral. Então, precisa ficar atentos às dores de coluna, às dores nos ombros, fazer exame médico. Eu aconselho muito para os homens, como a gente está num ambiente muito que tem muito homem e que o homem não gosta, às vezes, de ir no médico, eu aconselho sempre ir pegar laudos médicos, porque às vezes é uma doença que você, exemplo, uma síndrome do manguito rotator, como é um caso que eu estou trabalhando, não houve abertura de CAT, porque não foi considerado doença do trabalho para a empresa, certo? Mas aí, quando ele foi fazer a perícia do INSS constatou que, verificando como é que era a atividade dele, que ele era marinheiro de convés, e trabalhava no HTS, né? O que é que o marinheiro de convés faz no HTS? Ali é complicado, trabalha ali, né? Então, ele ficou com uma doença no ombro e precisou se aposentou por invalidez por acidente de trabalho. Aí é uma situação que precisa realmente os homens ficarem atentos a isso. Sempre estar fazendo seus exames, não somente depender do ASO, não, porque a gente sabe que o ASO, às vezes, é uma furada. Infelizmente, é o que eu sei e é o que todo mundo me fala, certo? Então, procurem seus médicos, se munam de laudos médicos, exames médicos, para a partir dali já ter conhecimento de alguma coisa. Por quê? Né? Essas doenças do trabalho, quando elas são adquiridas já a bordo que está ali, que a empresa emite CAT, precisa emitir a CAT, tá? Qualquer escorregão, batida no joelho, que fique roxo, enfim, claro que vai ser uma coisa que você tem que ver como é que vai ser aquela situação, né? De batida no joelho que fique roxo, mas que está começando a doer, enfim, você já tem que se munir de um e-mail, tá? Porque nem sempre a empresa vai mandar uma CAT, porque você está conseguindo trabalhar. Às vezes a empresa manda você falar com o médico para informar como foi que aconteceu aquilo, aí o médico diz, não, você ainda acha que dá para terminar o seu embarque, continue aí embarcado, tome tal remédio, coloque bolsa de gelo, enfim. Mas se imuna de, como eu falei, de provas, informe, mande foto, como é que tá. Porque se aquele joelho, aquela contusão, aquele arranhado pode futuramente desenvolver um outro tipo de doença, certo? Pode ocasionar uma coisa que está interna e isso vai prejudicar você, se você não tiver munido disso para poder comprovar que aquilo foi proveniente de um acidente de trabalho e com isso lhe dá estabilidade de 1 ano na empresa, certo? Então, assim, tudo a bordo, é o que eu sempre falo, que é uma coisa que os marítimos parece que têm medo de se munir de informações. Pô, todo mundo hoje tem e-mail, todo mundo recebe ou logística pelo WhatsApp ou recebe logística por e-mail. Então, ninguém está desprovido de comunicação com a empresa, certo? Se imuna de qualquer situação através disso, porque na hora, meus amiguinhos e minhas amiguinhas, de demitir alguém, você é somente um número, pode ter certeza. E a doença vai ficar pro resto da vida para você. E pode ser que você nem consiga um outro trabalho devido a essa situação, entendeu? Então, assim, acidente de trabalho corriqueiramente acontece. É muito difícil. Por isso que as empresas têm a política 0 dias sem acidente do trabalho. Porque é uma coisa corriqueira, entendeu, Maria? Ter acidente a bordo. Então, aí qual é o direito? Esse trabalhador marítimo, ele vai ter direito a CAT, caso a empresa não emita. Aí ele vai para o médico, o próprio médico que for atender ele pode emitir a CAT, né? Ele informando como é que foi a situação daquele acidente, que atender ele. Ele vai pedir o auxílio, se precisar ficar afastado por muito tempo, após os 15 dias, porque os 15 primeiros dias quem paga é a empresa. Após, se ele tiver um atestado há mais de 15 dias, o restante dos dias a empresa vai encaminhar ele para o INSS, né, que vai precisar ficar afastado, vai receber o auxílio doença acidentário. Muito cuidado com isso também, porque o auxílio acidentário é o que dá a estabilidade no trabalho, certo? Diferentemente da doença comum. Quando faz ali a perícia no médico, o médico coloca uma doença comum. Tem que
tem que ficar atento até na hora da concessão do seu benefício do auxílio doença, certo? É uma coisa que a gente pode tratar, enfim, falar sobre isso também. Quando a gente for falar um pouquinho sobre previdenciário, sobre a parte de previdenciário, a gente pode falar sobre isso. Isso é em relação às doenças do trabalho, certo? E os direitos que ele tem. A estabilidade, certo? No trabalho durante 1 ano. E se ele for demitido, ele vai receber uma indenização e vai ser reintegrado, certo? Por isso. Então, por isso que provas hoje é o fundamental. Não pode deixar de constituir provas ao seu favor, certo? É uma coisa que eu sempre falo. Com certeza. Pode já pegar o gancho e falar da aposentadoria do marítimo. Tá tendo uma movimentação para ter algumas, como eu posso falar, um termo jurídico correto, a gente voltar, né? Eu vi alguma movimentação de contar 1 dia embarcado, 2 dias de trabalho, não é isso? Tá voltando uma movimentação dessa? Eu acredito que eu vi pelo Senado a aposentadoria, um projeto de lei para aposentadoria especial do trabalhador marítimo. E acredito que eu vi também a situação da escala, 14/21. Eu não sei se estava tendo uma outra discussão. Mas, enfim, vamos lá sobre a parte de... Antes da gente adentrar de aposentadoria, eu queria deixar só registrado em relação à parte de doença, que existe também aquela doença, né, que é adquirida pelo trabalhador, e se a empresa dispensar ele no momento que ele estiver em tratamento médico, isso é considerado dispensa discriminatória, que pode ocasionar a reintegração também ou a indenização. Eu posso dizer de um caso concreto que a gente teve, que estava um trabalhador em tratamento de câncer, certo? Quando ele voltou do auxílio doença, porque ele se tratou, né? Ele estava em tratamento. O tipo de câncer dele fazia tratamento de 6 em 6 meses. Ele entrou pelo auxílio doença comum, certo? Porque o câncer não é acidente de trabalho. Entrou pelo auxílio doença comum, aí passou o tempo pelo auxílio doença, retornou. Assim, quando retornou, ele precisaria fazer os tratamentos a cada 6 meses, certo? A empresa pegou e dispensou. Por que a empresa pegou e dispensou? Porque para ela não quer empregado doente, né? Então, a gente conseguiu enquadrar isso como dispensa discriminatória e ele conseguiu receber uma indenização para poder conseguir custear aí com os tratamentos, enfim. Mas é uma coisa que também as pessoas precisam ficar atentas a isso daí, certo? É muito importante. Mas voltando à parte previdenciária, vamos lá. Acho que o ano marítimo vem antes disso? A gente fala do ano ou não? Do ano marítimo. Isso, tá. Vamos para o ano marítimo. O que é o ano marítimo? O ano marítimo ele foi concedido através de um decreto legislativo que vigorou até 1998. O que é que concedia? Que o ano do trabalho marítimo seria reduzido. O que seria 360 seria reduzido para 255, certo? Então, como é que a gente consegue contabilizar isso hoje para aposentadoria? O trabalhador que vai se aposentar hoje, para ele adquirir essa contagem especial do ano marítimo, ele precisa ter as CIS, certo? Comprovada a partir da CIS. Então, para cada período que ele passou embarcado, multiplica por 1,4, certo? Vamos supor que ele teve 60 dias aí de embarque, tá? Esse período embarcado é multiplicado por 1,4 e isso aumenta o tempo dele de contribuição, certo? Então, para quem embarcou até 1998, tem direito ao ano marítimo e precisa incluir a CIR no seu pedido. Tem muita agência do INSS que desconhece isso, que inclusive diz que não é preciso o marítimo entrar. A gente já pegou casos assim, que o marítimo fez o pedido da aposentadoria dele e não colocou a CIR, certo? Porque o INSS disse que não era preciso. Enfim, foi feita a contabilidade dele, ele ficou com uma aposentadoria baixa, não conseguiu o tempo para se aposentar, porém com
com o índice, enfim, que foi feito lá, os cálculos do INSS que foi feito na hora da análise, o fator previdenciário diminuiu o salário dele, que ele ia receber de aposentadoria. Então, a gente consegue a revisão, porque não foi analisado o ano marítimo dele, entendeu? Aí se faz a revisão para poder ter esse plus a mais aí na aposentadoria dele, desde que ele pediu. Aí, para poder pedir essa revisão da aposentadoria, né, você tem que pedir em até 10 anos da data que você que você pediu sua aposentadoria, tá? Então, você tem que, se você se aposentou há mais de 10 anos atrás, infelizmente, seu prazo para revisão já prescreveu. Aí vamos para depois de 1998. O que foi que aconteceu? Houve a confecção aí de alguns documentos para poder informar que aquele tipo de trabalhador estava em ambiente de risco, ambiente salubre, ambiente de ruído, enfim, acima dos limites de tolerância das NRs, do Ministério do Trabalho e Emprego, enfim. E com isso foi confeccionado o PPP. Como é que a gente diz que o PPP é importante? É importante porque com ele você vai comprovar o seu tempo especial, certo? Aí muito trabalhador marítimo pergunta, tá, doutora, mas tenho todos os meus PPPs desde 2000, enfim, eu quero me aposentar como especial. Vale a pena, eu inclusive até vi um comentário sobre isso, ressaltar que nem todos os PPPs estão corretos, tá? Os limites de tolerância hoje, por exemplo, de ruído, que geralmente é o que todos os trabalhadores estão expostos a bordo, tem que estar acima de 85 decibéis, tá? Se tiver menos, o INSS já não vai considerar especial aquele período. Aí a gente vê bastante erro em relação a isso, inclusive isso serve até futuramente de uma aula específica para o trabalhador marítimo ficar atento de como é que deve estar o PPP, certo? Dele, como é que deve estar descrito lá o calor, o ruído, as substâncias nocivas que ele está exposto, principalmente quem trabalha em plataforma, quem trabalha em navios petroleiros, gaseiros, químicos, enfim. E como é que é a avaliação desses percentuais, dessas quantidades, entendeu? Porque isso é bem específico. Hoje em dia, a gente está tendo que pedir para que muitos marítimos entrem em contato com as suas empresas para poder refazer o PPP, porque tem algumas coisas incorretas que hoje, se a gente colocar daquele jeito, não são aceitos, entendeu? Infelizmente, as empresas não seguiram a atualização da legislação e acaba a gente e o trabalhador marítimo tendo que ter esse trabalho de, infelizmente, às vezes demorar para conseguir fazer o pedido porque tem um documento errado, certo? Mas, e se a empresa não conseguir não fazer, né, não colocar o correto, se pode pedir, inclusive, isso numa reclamação trabalhista, a retificação do PPP. Isso pode gerar, inclusive, um dano moral, porque você deixou de se aposentar por causa disso, certo? E esse PPP eu solicito à empresa? O documento? É o seguinte, o PPP, Perfil Profissiográfico Profissional, certo? Esse PPP, toda vez quando você sai da empresa, certo? Você tem que receber na homologação da sua rescisão, certo? Uma via do PPP sempre você tem que ter, a empresa tem que sempre disponibilizar. Ou, se você está na empresa e você está para pedir a sua aposentadoria, você faz o requerimento, certo? Aí ela vai emitir com a data, até a data que você pediu, tá? Então, você tem essas duas situações em que você pode requerer o seu PPP no momento da demissão, né? Da saída da empresa. Ou, se não, se você estiver prestes para se aposentar, você já pode pedir, certo? O PPP para poder contabilizar nesse pedido que você vai fazer. Entendido. Deixa eu ver se tem mais algum assunto que a gente não falou. Não, a gente falou sobre todos os assuntos que a gente se propôs, né? Bom, Isso. gente,
Agora a gente vai entrar na BR do Mar, tá? A tão falada. A tão falada, esse projeto de lei, quem quiser pesquisar ali na internet é o 4199, entre parênteses 20, e você já tem acesso ao projeto de lei. A primeira coisa que eu quero perguntar para a Isabela é que foi divulgado em algumas redes sociais que o projeto já tinha sido assinado, já estava estabelecido. Vamos com calma aí, vapozeiros e vapozeiras. O projeto é um projeto de lei, né, que foi enviado à Câmara dos Deputados em caráter de urgência. Então, assim, como é que é, o que é um projeto de lei enviado em caráter de urgência? Você pode explicar para a gente, Isabela? Vamos lá, para a parte da legislação, né? De fato, a gente sabe que a nossa logística, a nossa cabotagem, infelizmente, vamos colocar, não precária de não ter, né? É porque é muito arcaica, vamos colocar assim, porque o modal que a gente utiliza muito é ferrovias e transporte rodoviário, né? Caminhões e tudo mais para o transporte de cargas entre os estados brasileiros, o que poderia ser facilitado pelo modal marítimo, né? Então, pelo que a gente se viu aí desse projeto ser em caráter de urgência, é para poder o quanto antes, né? E a gente vê essa situação acontecendo depois dessa pandemia, porque se verificou os preços de fretes, os preços de o quanto é demorado, ou às vezes o modal rodoviário de chegar, e chega em pequenas quantidades, de um estado para o outro, também, né? um encarecimento, tudo isso. E que poderia... Eu acho também que, só dando adendo, que a greve dos caminhoneiros, ela teve um impacto na cabotagem, né? Eu acho que foi um crescimento de 12% que eu observei nas matérias, e eu acho que abriu os olhos ainda mais para a importância do nosso modal, né? Principalmente das pessoas que consumiam o caminhão rodoviário e viram que podem consumir, e às vezes nem sabiam que poderiam consumir o nosso modal, né? Correto. Isso mesmo, Maria. Isso alavancou um pouco, de fato, a parte do modal marítimo. E com isso, em caráter de urgência, se verificou também durante essa pandemia as restrições entre as estradas. Mas em relação à parte marítima, claro que tinha toda a parte de segurança, de Anvisa, de testes e tudo mais entre os portos, mas foi um modal mais tranquilo em relação à parte de distribuição de carga no país, sendo que a gente tinha muita gente para atender e poucos navios para poderem fazer. Eu acredito que veio como, enfim, eu acho que esse projeto não nasceu de um dia para a noite, com certeza, né? Isso já vem sendo estudado em relação a esse projeto de lei. E o que é o projeto de lei? Esse projeto de lei ele vai ser colocado para a Câmara dos Deputados, certo? Após isso pode sofrer, esse projeto de lei inicial pode sofrer algumas modificações, certo? Vai chegar no Senado, tá? Depois eles vão enviar para o Senado e como é em caráter de urgência, pode ser que isso até chegue até um pouco mais rápido no Senado Federal, para a partir do Senado, quando for realmente verificado o texto e verificar que está tudo corretinho, enfim, a gente sabe que nem sempre, mesmo projeto de lei sendo convertido em lei, nem sempre eles estão corretos, nem sempre sai do jeito que a gente quer, e às vezes vão emendando, vão fazendo a revogação daquele artigo, daquele inciso, porque está vendo que no dia a dia não é daquele jeito, certo? É assim que funciona o projeto de lei até ser convertido em lei. Aí, vamos para essa situação, o que é que isso vai trazer de benefício, né? Eu acho que a pergunta deve ser essa. Não sei se você tinha outra pergunta antes. Eu tenho algumas perguntas. Por exemplo, Pronto, tá. Pesquisei e vi que ele está na mesa. E tem que 45 dias para análise. Explica um pouquinho mais para a gente o que isso significa. Pronto, ele está na mesa justamente do relator, né? Para poder avaliar junto com aquela comissão que foi colocada ali, para poder analisar esse projeto, verificar, e ele vai justamente conversar
vai ter entidades lá, vai ter o pessoal do armador, vai ter o pessoal dos sindicatos, vai ter os usuários, que é o pessoal que faz importação, exportação, enfim, os que utilizam do modal para poder analisar o que é que se pode modificar, o que é que aquilo vai ter de impacto, se pode incluir mais algum inciso, se vai revogar alguma coisa. Então, é uma análise para poder colocar para votação, certo? Porque passa por vários crivos. Aí, uma vez que foi analisado isso dentro da Câmara dos Deputados, aí é quando eles passam para votação, né? E depois encaminha se o projeto for votado, e depois encaminha para o Senado fazer essa reavaliação e depois transformar isso em lei. Então, só deixando muito claro para a comunidade, esse projeto ainda não é uma lei, né? Não é uma lei. É um projeto de lei. Ele ainda que pode nem ir para frente, certo? Que pode nem ir para frente. Tá? Então, assim, rodou, algumas pessoas falaram que isso já estava em vigor, não tá. Ainda vai ser analisado, como a Isabela falou, vai para a Câmara dos Deputados, depois vai para o Senado, depois acho que vai para o presidente, né? Para depois ele sancionar. Isso. E ele sanciona. Então, tá, gente, é um momento de discussão de todas as comunidades envolvidas. Isso. Né? Os marítimos, os armadores, os usuários. Os usuários da cabotagem. Isso. Então, assim, é um momento de discussão e eu acho que uma discussão fundamental para os marítimos é a porcentagem de brasileiros a bordo. Aqui no capítulo 1, né, da disposição preliminares, ele fala que no artigo 1, tópico 4. Eu não sei se fala tópico 4, gente, eu não sou muito da área jurídica. Tá, vamos lá. Incentivar a formação, a capacitação e a qualificação de marítimos nacionais. Então, certo. Ele já fala que tem, né, nas disposições preliminares, essa questão com o marítimo nacional. Que já se tem, né? A gente já se tem a qualificação, não é isso? A formação pela Marinha do Brasil. Isso daí eles enquadram como é que seria essa qualificação, enfim, e essa formação. Você está lendo aqui, eu também estou lendo aqui para poder seguir você, tá certo? Aí no artigo 2 do mesmo capítulo, né, ele fala que são diretrizes da BR do mar. E aí ele fala eu acho que eu vou falar tópico, não sei se fala tópico 9 aqui. Pode falar inciso. Inciso, tá, 9. gente? Isso, inciso 9. Contratação e qualificação profissional de marítimos nacionais. Então, ele volta a ressaltar, né, que tem que haver a contratação e qualificação desse marítimo nacional. Né? Correto. E, vamos lá. Depois, no artigo 3, ele fala: para fins de habilitação no BR do mar, a empresa interessada deverá cumprir os seguintes requisitos. Ele vai falar de inciso 1, 2 e 3, e as letrinhas eu falo como? Eu não sei. A linha. A linha L, valorização do emprego e qualificação da tripulação brasileira contratada. Então, assim, você vê que durante o projeto há várias, como você fala, ele cita muito a questão da nossa mão de obra a bordo, né? Isso. E aí, no capítulo 2, capítulo 2 do afretamento de embarcações, na seção 2, que ele vai dar o quantitativo de brasileiros, né? E aí ele fala na seção 2 do capítulo 2, gente, dos direitos e deveres aplicáveis às embarcações afretadas. Artigo 9, inciso 2. Ter tripulação composta de, no mínimo, 2/3 de brasileiros em cada nível técnico do oficialato, incluído os graduados e subalternos. E em cada ramo de atividade, incluídos um convés à máquina de caráter contínuo. No inciso 3, ele fala ter obrigatoriedade de comandante, mestre de cabotagem, chefe de máquinas e condutor de máquinas brasileiros. E no vamos ver, artigo 9, esse símbolozinho é de um primeiro... Parágrafo primeiro. Gente, tá. Ele fala
Não, no parágrafo 2, ele fala que, para efeito do cálculo quantitativo de brasileiros em atividades de caráter contínuo, a que se refere o inciso 2 do caput, os marítimos das seções de Câmara e Saúde, no nível técnico de subalterno, serão considerados conjuntamente as atividades de convés e separadamente da seção de máquinas. Eu tenho uma dúvida quanto a isso. Quer dizer que, por exemplo, o armador, ele pode, na minha opinião, assim, como eu interpretei, né? Pode deixar de contratar, por exemplo, um moço ou um marinheiro e pode colocar um taifeiro, um cozinheiro ou uma enfermeira e contar isso no quantitativo do convés? É isso ou eu estou entendendo errado? Nesse tópico específico, Maria, ele quer dizer o seguinte, porque quando ele faz o percentual aqui deixa eu colocar aqui, 2/3 de brasileiros em cada nível técnico de oficialato, incluindo os graduados ou subalternos, e em cada ramo de atividade, incluindo convés e máquinas, aí ele fala o seguinte, no parágrafo, quando você fala, vamos ler o parágrafo primeiro. Em relação ao quantitativo de brasileiros a que se refere o inciso 2 do caput, na hipótese do cálculo resultar em uma fração igual ou maior que 5 décimos, o quantitativo será arredondado para o número inteiro. Aí a gente pega esse parágrafo primeiro e a gente joga no parágrafo segundo. Para efeito do cálculo do quantitativo de brasileiros em atividade de caráter contínuo, a qual se refere o inciso 2 do caput, os marítimos da seção de Câmara e Saúde, que eles têm um nível técnico de subalterno, eles serão considerados conjuntamente a atividade de convés, ou seja, vamos supor que no convés eu tenha 5 marinheiros, certo? 5 marinheiros que eu falo junto com o contramestre, tá? Moço, 3 marinheiros para aquela tripulação. A primeira coisa que eu vou ressaltar aí é o CTS da embarcação, certo? Quanto é que deve ter de tripulantes ali no convés, tá? Eu preciso ter um CTR, eu preciso ter 3 marinheiros e um moço, tá? Então, aí, como é que eu vou distinguir aí a totalidade de brasileiros e estrangeiros? Nesse somatório aqui dos 5, aí eu somo mais 2, que é o pessoal eu somo mais 3, que é o taifeiro, o cozinheiro e o enfermeiro. Então, na verdade, são quantos? 8, né? São 8. Então, é 2/3 desses 8 de brasileiros que precisa ter a bordo. Entendeu? Que essa inclusão daqui desses 3 é para somar junto com esse e fazer os 2/3. Tá certo? Então, do CTS do CTS da embarcação, a gente pega como se fosse, por exemplo, 8, o convés, né? Coloca. Isso. Na verdade, eu estou colocando o CTS porque é a tripulação mínima, mas vamos colocar a tripulação geral, geralmente o CTS vem um valor bem reduzido, né? Geralmente o que se trabalha com 23 no navio de cabotagem, que a gente está falando de cabotagem aqui, o CTS geralmente vem 19 e 20. Mas se sabe que para a operação daquele navio é preciso de 23 tripulantes. Desses 23 tripulantes, eu tenho que ter um CTR, 3 marinheiros, que na verdade às vezes no CTS só tem dizendo 2 marinheiros e um moço, mas aí a empresa precisa incluir um marinheiro, certo? E um taifeiro, um cozinheiro e o asa, né, que é o enfermeiro, que nesse caso são 8. Então, desses 8 aqui, para poder eu colocar de brasileiros, são 2/3 desses 8 que eu vou colocar de brasileiro, que são todos juntos, entendeu? Esses daqui, eles podem ser todos estrangeiros e esses daqui todos brasileiros. Vamos fazer essa proporção assim, entendeu? Que aí tem que fazer o cálculo. Quem é matemático aí que faça. Eu estudei cálculo na EFON, mas eu não sou muito legal na matemática não, tá, gente? É por isso que eu prefiro a leitura. Isso mas aqui é um pouquinho diferente do que a gente tem na NR6, né? Pois a gente não tem isso na NR6, a gente só tem mesmo por sessão, né? Por sessão. Ele não fala dessa inclusão da Câmara e da Saúde no convés. Eu fiquei assim... Ele fala. Correto, você fez a interpretação correta. Lembrando, gente, que nós somos um país civil law, onde as leis elas são interpretadas. Eu posso ter uma interpretação, Maria pode ter outra, e é por isso que vai para a discussão, certo? Porque cada uma dos intervenientes aqui, que vão ser afetados com essa lei, enfim, que serão obrigados a
a dispor dessa lei, ou que querem ingressar nessa lei, né, empresas brasileiras de navegação, eles vão ter interpretações diversas. Isso é que é o ruim, tá? Eu assisti 2 lives sobre isso, e, de fato, não se fala muito sobre o trabalho marítimo, né? Nas lives que eu assisti ainda não se está falando isso. E eu assisti um outro vídeo, uma pessoa todo fardado, com uma farda branca, informando que agora todos os navios vão arvorar a bandeira brasileira e vão ter todos brasileiros. Não é isso, veja só. Se a gente for a minúcia da lei, vamos lá para o artigo, se a gente for para o artigo 5º, Maria, até chegar nessa situação aí. Ele diz o seguinte, no artigo 5º, ele diz que a empresa habilitada no BR do Mar poderá afretar por tempo, certo? O que é o afretamento por tempo? É quando eu tenho um contrato com com um navio estrangeiro que eu trago para cá, certo? De bandeira estrangeira, e ele vai ter uma cessação para poder trabalhar fazendo a cabotagem aqui, desde que ele esteja com esse contrato de afretamento por uma EBN. A gente sabe que a maioria das EBNs do Brasil, vamos citar aqui algumas empresas, né? Eu não sei se a gente nem pode falar, mas a gente vai falar. Pode falar. Aqui a gente tem algumas empresas, por exemplo, a Aliança. A Aliança é uma EBN, mas ela está subordinada a que empresa? Empresa internacional, Hamburgo Sud, né? Acho que se juntou com a Maersk, né? Enfim, tem essa junção aí das 2 empresas, mas são empresas internacionais, certo? Então, essa empresa EBN, ela poderá afretar por tempo essa embarcação que ela pode afretar. Não necessariamente está dizendo aqui que vai suspender a bandeira dela e vai colocar a bandeira brasileira, não, tá? Essa é uma interpretação que eu fiz, essa é a minha interpretação. Porém, outras pessoas podem ter outras interpretações, e é por isso que precisa ser discutido isso muito. Porque a partir do momento que você diz que as empresas EBNs, elas vão afretar por tempo, sem distinguir se vai suspender ou não a bandeira, isso daí já fica com a lacuna, porque já se torna bandeira estrangeira, certo? Com certeza. Essa é a primeira coisa. Poderá afretar por tempo embarcações da sua subsidiária integral estrangeira, Aliança, afreta por tempo os navios da Hamburgo Sud para estar fazendo cabotagem aqui. Quais são as bandeiras da maioria desses navios? Conveniência. E tem um vídeo aí que eu acho que impactou muita gente, que foi o derramamento de óleo lá nas Ilhas Maurícios, a situação lá da explosão de Beirute, enfim. Infelizmente, a bandeira de conveniência tomou conta, onde são de países que não têm normas trabalhistas, não têm normas seguras de segurança. Mas por quê? Para os armadores é muito bom, porque impostos e tudo mais é tudo reduzido. São paraísos fiscais na maioria das vezes, entendeu? Então, assim, se precisa ficar muito atento a isso. Aí ele fala o seguinte, que essas empresas que vão estar habilitadas a BR do Mar poderão afretar essas embarcações da sua subsidiária lá estrangeira, desde que essas embarcações sejam de sua propriedade, certo? Geralmente as embarcações que são dessas empresas estrangeiras ou já são afetadas de outras empresas também. Mas elas podem ser de sua propriedade, em sua posse, né? Ele fala até um ou aqui, ó. Em sua propriedade é uma situação ou outra situação. Está no uso, na posse, no controle ou sob contrato de afretamento a casco nu, certo? São hipóteses que podem acontecer, ou uma, ou outra. Aqui não está dizendo que é uma coisa, não está dizendo aqui que vai ser afretadas por tempo e a casco nu. Porque se fosse a casco nu, a gente sabe que a casco nu se suspende. A bandeira do navio se coloca brasileira, porque o contrato de afretamento a casco nu é assim, certo? Mas diz é uma coisa, é outra coisa, é outra coisa. Aqui não fala é assim, assim, assim. Então a gente tem que ficar muito atentas a essas interpretações da lei. Aí vem a situação do artigo 5º, que é o que você falou, né? Aí do artigo 9º, desculpe. Do artigo 9º, que é sobre o percentual. Deixa eu colocar aqui.
ficam essas embarcações afretadas, eles continuam falando, entendeu? Porque elas são afretadas? Afretadas por tempo, tá? Mas em nenhum momento, se você ler a legislação até o artigo 9º, você não vai ver que vai haver suspensão da bandeira, certo? Ele deixa aberto, é verdade. Deixa aberto, deixa muito aberto. Ficam as embarcações afretadas na forma prevista nessa lei, obrigadas a se submeter à inspeção periódica, ok, pela autoridade brasileira, ter a tripulação composta de no mínimo 2/3 em cada nível técnico de oficialato, incluindo os graduados ou subalternos, e em cada ramo de atividade, incluindo os convés e máquinas, e ter obrigatoriamente o comandante, mestre de cabotagem, chefe de máquinas e condutor de máquinas. Vamos para a cabotagem. Nem sempre, tudo bem, o comandante, chefe de máquinas e condutor de máquinas. A gente sabe que em navio de cabotagem, geralmente tem esses 3 tripulantes aí. Mas nem sempre o mestre de cabotagem é o CTR. Entendeu? Então, aí, se for CTR aí, você já vai entrar na quantidade. Se for CTR ali, já vai ser menos um brasileiro. Já estipulado a bordo. Que não vai ser colocado nos 2/3, entendeu? O CTR vai entrar, quer dizer, não vai ser o obrigatório ter a bordo, porque o CTR ele vai entrar no bolo a categoria vai entrar no bolo dos 2/3, e pode ser que o CTR seja colocado como estrangeiro, porque o que a gente subtende aqui é que a embarcação ela vai continuar sendo estrangeira enquanto estiver operando aqui na cabotagem. Então, assim, são nuances que a gente precisa estar atento, entendeu? Porque não se sabe o que é que de fato pode ou não afetar. E uma coisa muito importante que eu fiquei meio assim, sem entender o motivo, né, de ter colocado essa situação. Que eu estou passando para o próximo artigo, porque eu acho que eu já expliquei sobre o artigo 9, que eu acho que é o percentual que todo mundo quer, né? Como é que vai ser o quantitativo de brasileiros, né? Infração igual. Exemplo, só para poder fazer uma quantidade aqui. Se eu tenho fazer uma conta exata, são 10 tripulantes, eu tenho que ter 2/3, faz aí, Maria, para mim. Aí vai dar uma fração. 6, vai dar correto. Mas se for 9, vai dar 5, alguma coisa. Se essa fração for 5, menos que 5,5, certo? Aí vai ficar 5. Se a fração for 5,6, certo? Aí já vai pular para 6, a quantidade de brasileiro. Então, tem que ver como é que vai ser o quantitativo de cada navio para poder saber a quantidade de brasileiros. Aí uma coisa que me chamou a atenção, tá? Isso daqui é para cabotagem, tá? A RN6 da CENIG, que é o Conselho Nacional de Imigração, vinculada à Secretaria do Ministério do Trabalho e Emprego, ela vai continuar vigente em relação às disposições das embarcações offshore e plataforma. Aqui é somente cabotagem, tá? Então, assim, mas onde é que está a maior parte, Maria, hoje? Offshore e plataforma, entendeu? Isso ainda não mudou, continua do mesmo jeito. Que vai abrir muitos postos de trabalho. Eu acho bom a gente ficar muito atento a isso, porque o que deveria ser modificado, aqui dá para entender o seguinte, quando a embarcação já vir para cá, ela já vai ter que colocar 2/3. No caso da RN72, tem aqueles períodos de 90 dias, que infelizmente tem algumas empresas que passam aqui 90 dias e vão-se embora, entendeu? Para não vencer o prazo de colocar brasileiro a bordo. Então, onde está a maioria dos marítimos? É plataformas e offshore. Então, era esse mercado que deveria ser bastante visto, entendeu? A cabotagem é excelente, porque vai abrir, mas não é nesse percentual considerável, não, ao meu ver, tá, Maria? Porque a RN72 não vai deixar de estabelecer para plataformas e embarcações offshore aquelas disposições. A cada tanto tempo, eu até estou com ela aberta aqui, mas eu acho que já é bem conhecido, mas se alguém tiver alguma dúvida ainda sobre a RN6, que perguntem aí, porque a gente volta a falar sobre ela, certo? Para dizer a diferença que tem hoje entre uma e outra. Em relação a essa diferença da cabotagem da RN6 com a BR do Mar,
é justamente não ter esse tempo, tá, Maria? Ele não disponibiliza assim. Em tanto tempo vai ser colocado 2/3. É a partir do momento que tiver já concedido e essa embarcação vir, já tem que ter os 2/3 de brasileiro, tá? É uma diferença Então não tem o que tempo, né? Porque a gente tem, não por tem. exemplo, apoio marítimo, eu tenho bem aqui, é a partir de 90 dias, né? Isso, Começa a colocar 1/3. No apoio Isso, marítimo, 1/3. 1/3. E na Depois de cabotagem 180 também dias, vai ser meio, vai ser vai ser metade, meio, e assim metade. vai. Depois de 360 dias, não, a partir de 360 dias, depois de um ano, Que é que vai colocar 2/3. Aí você vai para a 0,66. plataforma, é pior ainda, porque o A tempo aumenta. plataforma é pior. Plataforma, são 180 dias de operação para colocar 1/5 de tripulantes brasileiros. A maioria das plataformas são estrangeiras, gente, certo? 360 dias para poder colocar 1/3 de brasileiros, entendeu? Mas enfim, aí, né? Para a plataforma, tipo assim, você precisa de 6 meses para colocar 1/5, ou seja, você precisa de 1 ano para colocar 1/3 e você precisa de 2 anos para colocar 2/3. Então, a plataforma realmente demora muito mais para começar a entrar brasileiro, né? Correto, e aí, Maria. no projeto de lei, a gente não tem essa previsão de tempo, né? Não, então, não vamos se tem. dizer que o projeto fosse aprovado hoje como ele está. Então, simplesmente já teria que ter brasileiro a bordo quando dessas chegasse, embarcações vindo que... já, Isso. vindo. O que você acha? Já tem que estar quando ele chega aqui? Ou já tem que colocar assim quando ele vier? Assim, exemplo, vamos supor que hoje já se tenha navio fazendo cabotagem, sendo aquele de bandeira brasileira e está cumprindo a RN 6, certo? A Resolução Normativa 6. Então, se ele está aí nesse período, vamos dar um exemplo aqui. Deixa eu colocar aqui para embarcações, navios, que é o inciso 3. Para embarcações utilizadas, isso eu estou falando da RN 06, tá? Para embarcações utilizadas na navegação de cabotagem, a partir de 90 dias, deverá contar 1/5 dos marítimos brasileiros. Vamos supor que o navio já esteja aqui há 60 dias fazendo cabotagem, tá? E ele não tem nada. Se esse projeto se esse projeto de lei já entrasse amanhã, a empresa ela já tinha que modificar já para colocar 2/3, tá? Porque não existe prazo. Esse prazo daqui, como a Resolução Normativa 6 é norma infraconstitucional, que está abaixo de uma lei federal, certo? Então, se sobrepõe a essa resolução a lei. Então, se a lei está dizendo que é 2/3, isso daqui vai abarcar isso daqui, certo? Então, que vai prevalecer é a lei e não é só a resolução normativa para esse caso da cabotagem, certo? Eu vi aqui, por exemplo, que tem, na verdade, tem um tempo de 90 dias, né? Para dar entrada em vigor nesta lei. Então, será que isso se enquadraria no seção 3 das regras gerais aplicadas ao afretamento? Não, isso aplica, não. É para o projeto de lei, certo? Exemplo, se a lei se esse projeto de lei for sancionado em lei, certo? Se ele for convertido em lei, ele vai ter 90 dias para poder entrar em vigor. É isso que ele está dizendo, certo? Não quer dizer que tem 90 dias para se colocar tudo. Não. Não. Claro que os 90 dias vai acabar se equiparando aos 90 dias da resolução, mas aqui é lei. Aqui não quer dizer que depois, quando ela entrar em vigor, não quer dizer que eu vou esperar 90 dias para a embarcação colocar. Isso é a vacatio legis, na verdade, para essa lei começar a vigorar, certo? É isso que eu estou te dizendo. Vamos supor que esse projeto já foi votado e ele já entrou em vigor. Passou esses 90 dias, ele entrou em vigor amanhã, porém essa embarcação está aqui durante 60 dias. Então, a partir de amanhã que a lei já entrou em vigor, porque já passou esses 90 dias dela, ele já vai ter que seguir esse dispositivo aí dos 2/3, certo? A cabotagem. Não deixando de ressaltar a cabotagem. Porém, um adendo, uma coisa muito importante que todos precisam saber, tá? O artigo 12. O artigo 12 ele é muito importante. Veja que eu falei sobre o contrato de afretamento por tempo
dessas embarcações, desses navios que estão vindo lá de fora ou que já estão aqui arvorando bandeira estrangeira. O artigo 12 fala o seguinte: aos contratos de trabalho dos tripulantes que operem em embarcação estrangeira afretada na forma prevista nesta lei, serão aplicáveis as normas do seu pavilhão, observadas as regras internacionais estabelecidas por organismos internacionais devidamente reconhecidos, referentes à proteção da condição do trabalho, à segurança e meio ambiente, a bordo de embarcações e pela Constituição, certo? Mas vamos pensar. Quais são os direitos que a gente sabe desses navios que arvoram essas bandeiras de Ilhas Marshall, Panamá, Ilhas Maurícios, enfim, Malta? A gente não sabe. Você está me entendendo a dicotomia que está sendo aqui? Tudo bem que tem que respeitar a nossa Constituição, as normas internacionais. Aí a gente tem a MLC, que inclusive ela foi recepcionada pelo Brasil. Aí vale a pena os marítimos terem ciência dessa MLC de 2006, que foi ratificada pelo Decreto Legislativo 65 em dezembro de 2019, que é uma convenção internacional da OIT, Maria, somente específica para o trabalho marítimo, que vai reger tudo. Todos os marítimos do mundo as empresas precisam, pelo menos, cumprir esse mínimo que está lá, porque é mínimo, certo? Porque é uma coisa genérica, no qual, quando ela é recepcionada aqui pelo Brasil, as nossas normas precisam estar iguais ou melhores que aquela convenção que foi recepcionada, que a gente sabe que as nossas normas trabalhistas, a legislação trabalhista, os acordos coletivos, ainda assim, são mais benéficos para o trabalhador marítimo brasileiro, certo? Então, assim, mas é uma coisa que ficou entre linhas. O contrato de trabalho vai estar submetido ao pavilhão da bandeira do navio. Os 2/3 dos tripulantes brasileiros que vão estar lá vai estar submetido a isso. Como é que vai ser esse tipo de contrato? Interpretação, certo? As empresas, elas podem interpretar do que é melhor para ela, entendeu? E, de fato, a gente sabe que, às vezes, não se vê coisa boa, tá? Então, assim, isso é uma dicotomia em relação à nossa legislação interna, que é preciso analisar bem afinco, porque na minha concepção, que deveria estar escrito aqui, que os contratos de trabalho serão regidos por normas internacionais ratificadas pelo Brasil, respeitadas a Constituição, a legislação trabalhista e os acordos coletivos de trabalho, entendeu? Com certeza. Porque é o que é o mais benéfico. Mas aí é como se diz, é uma coisa que eu, sinceramente, na minha humilde opinião, né, é uma coisa que precisa ser analisada, porque, infelizmente, as nossas leis, elas são interpretadas e todo mundo dá a interpretação que quiser, e isso vai para a justiça, até que depois seja feito um apanhado do que está errado e do que está certo. A gente sabe que a nossa justiça não é muito célere, enfim, isso é um desgaste, enfim, né? Eu estou falando do próprio trabalho que eu faço, né? Com certeza, mas eu sou realista. Eu sou realista, porque quando o marítimo ele entra comigo, doutora, eu quero entrar com uma ação trabalhista. Eu fiz, olha, já para você entender, eu já explico. A dinâmica do direito trabalhista é assim. Pelo menos, se a empresa recorrer, porque a gente tem direito ao contraditório e ampla defesa, e a gente tem 3 instâncias judiciais. E coloque aí de 1 ano a 1 ano e meio em cada instância. Então, assim, é para ficar tranquilo, porque, infelizmente, é assim que é o nosso país. Então surgiu esse adendo, entendeu? Então, assim, pode ser que haja uma interpretação de que pode ter os 2/3 de brasileiro, entretanto, o nosso contrato será um contrato de Bahamas, Ilhas Marshall, Panamá, né, Ilha do Homem. Então, assim,
Pode, de todas essas bandeiras de conveniência que a gente vai assinar e que às vezes são bem substandartes, né? Pois Ó, é, gente, um ponto muito entendeu? importante. A gente vai cair, mas a gente volta, tá? A gente Tá volta certo. pro final, porque a gente vai Tá cair. certo, tá bom Tá? então. É. Tá.